Mas agora a gente vai falar sobre saúde, mais saúde dos nossos animais de estimação. E você sabia que os nossos bichinhos podem sofrer de algum transtorno de comportamento? São as doenças comuns em pessoas que também podem assombrar os nossos animais, principalmente os mais sensíveis. E aí a gente fala de depressão, fala de angústia, fala de saudade, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, como isso em animais, até pânico. E no programa de hoje está aqui o veterinário, Dr. Marcos Fernandes, para responder essas dicas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor? Tudo bem? Sempre. Como que é um animal com TOC, doutor? Olha, tem toque leve e toque grave. Um toque leve é o cachorro lamber a pata. Ele escolhe normalmente uma das patas dianteiras e ele lambe, pasme, chega até o osso. Ele lambe tanto, ele fica tão angustiado por estar preso, por estar sozinho, por ter perdido o dono, que ele se estressa nessa condição e ele se mutila. Começa com uma dermatose, uma doença de pele. E evolui até para uma automutilação. É porque é natural, é animal, o cachorro, o gato se limpar. Naturalmente eles fazem isso, né? Agora o problema é o excesso. É o excesso. Né? O cão ele se lambe, né? O gato ele toma banho com a própria língua, né? O gato não toma banho com água, né? Então ele se lava toda. Né? Agora, se ele escolhe um determinado ponto e fica lambendo, essa lambedura pode chegar até o osso. Eu posso comparar esse ato de lamber também com aquela história do cachorro que fica rodando Pode. Atrás do próprio rabo ali? Fazendo uma projeção, é como onicofagia, comer unha, queilofagia, morder o lábio, né? Automutilação, pessoas que têm o hábito de ficar espremendo espinha, retirar cravo. Tudo Tem isso. gente que até com gilete se automutila. Isso é seríssimo. Seríssimo. Pássaro tem muito isso, papagaio tem muito isso. Já chegou papagaio no consultório sem a perna. A angústia de estar encarcerado, de estar preso, é tão grande que ele acaba retirando. Ele começa retirando as penas. Retirei o microfone. Ele acaba retirando as penas, depois ele chega na pele, na musculatura e pode retirar até falanges dos dedos dele. Né? Isso porque existe uma causa que ele está sentindo reprimido, né? Isso. Então, as causas são basicamente as mesmas, o comportamento que é diferente em cada um. Exatamente. Animais de vida livre não têm essa doença. Os biólogos, eles observam com um binóculo lá nas matas, os animais felizes, reproduzindo, comendo uma alimentação equilibrada, ali voando, socializando, não tem isso. Mas os indivíduos encarcerados, eles têm essa condição. Animais que ficam muito presos em apartamentos pequenos, né? Agora com animais a verticalização. Grandes, em apartamentos pequenos. Apartamento de um quarto tem um Rottweiler. Né? O animal, ele não consegue passear, aonde ele olha, ele não vê horizonte, ele vê só parede na frente, né? Tadinho. Pensa bem, né? Como o animal, ele vive numa condição ruim, né? Depois que o animal humanizou... Como é importante, gente, a gente saber exatamente qual animal comprar ou adotar, dependendo do local que você pode colocar esse animal e também da sua disponibilidade. Porque não adianta ter um animal e deixar ele dentro do apartamento o dia inteiro e à noite dar um oizinho assim. Eles ficam deprimidos mesmo. Muito, muito deprimidos. Então, os principais transtornos de comportamento que a pauta é ansiedade, depressão, medo. Quando o medo é muito exagerado, nós chamamos de pânico. É aquele cachorro que não pode ouvir um rojão estourar lá longe, que ele já fica agitado. A minha tinha isso daí. Eu tive 2 cachorros que tinham esse problema. Quando tem jogo de futebol, assim, ou quando tem panelaço. Agora é moda agora é panelaço. Né? Quando tem panelaço, nossa, ela fica desesperada. É o barulho ou o que... É o medo. Medo Na verdade, de alguma coisa maior, Isso, o cão ele tem 4 vezes mais sensibilidade auditiva que nós. Então, aí sim já é um ponto importante. Né? Então, estourar um rojão a 5 quadras é como se estourasse aqui na sala. Só que tem alguns animais que, além dessa sensibilidade, têm um medo. Eu já tive animais de clientes no Guarujá que ele suicidou, ele se jogou do 4º andar. O animal se suicida? Se jogou. Ele ficou tão angustiado com aquele barulho que ele não sabia, quer dizer, não foi a intenção. Ele viu a janela aberta, pulou e veio a óbito por conta de um medo excessivo que ele tinha. Mas, doutor, por exemplo, até mesmo o animal da Maria Cândida, né? Assim, passeia, né? Tem a Lara que fica... É cachorrinho ou cachorrinho? Cachorrinho. Cachorrinho, né? Cachorrinha. Então, assim, cachorrinha, tá. Tem uma vida social para esse cachorro. E mesmo assim ele também sente esse medo, então? Isso é individual. Isso faz parte do temperamento. Ele já nasceu assim. Ou teve algum trauma quando jovem, quando
quando lá na primeira infância do cachorro, digamos assim, que aconteceu alguma coisa, ele ficou Que de repente passou cristalizou. despercebido. Passou despercebido, né? Tem uma questão que eu acho que pode ser trauma em vários cachorros, é o negócio do secador. Secador de cabelo. Né? A minha é apavorada com secador de cabelo. Não, eu não fiz nada com secador de cabelo nela, mas eu suponho que quando ela vai no pet shop, vão secar, não que façam alguma coisa de Sim. mal para ela, mas talvez aquele vento seja alguma coisa incômoda e ela fica apavorada com o secador. E mais, é uma coisa dela, porque muitos cães vão em pet shop, se submetem a esse secador, que é um secador grande, tem uma potência, né? Que ela fala, não é um barulho danado, mas não são assim. Então, é uma coisa dela. Mas, obviamente, que o ambiente favoreceu. Às vezes aconteceu alguma coisa a mais no pet shop, mas normalmente não. É como se a gente nascesse, isso é congênito, né? A gente nasce com essa predisposição ao medo, né? As pessoas são assim também. Doutor Marcos, eu posso afirmar que no passado os nossos animais não tinham essas patologias? Pode. Ou se tinha, era uma outra realidade, né? É aquilo que a gente comentou no outro programa, né? Cara de um focinho do outro, né? O que eu observo no consultório é que os animais deprimidos, ansiosos ou que têm o toque, tem donos que têm toque. Tanto que quando eu atendo um cachorro que tem toque, eu como psicanalista, eu já faço um preparo ali para tentar perguntar para a pessoa se ela teve toque. E normalmente ela tem. Então, de uma forma muito discreta, eu toco no assunto. Mas olha, alguém na sua casa já teve algum quadro que se assemelhou, parecido com essa situação de ficar arrancando o cabelo, que é tricotilomania. Tricotilofagia é arrancar o cabelo e comer. Também é um quadro psiquiátrico comum em gente e comum em cães também. Cães, gatos e pássaros, né, fazem isso, né? O que a gente faz para evitar esses problemas, doutor? A qualidade de vida, né, Rafael? Eu acho que isso é básico, né? O animal não pode. Se você mora num apartamento e tem lá o seu cachorro, você tem que socializar ele. Tanto que tem as creches agora, né? A última moda aqui em São Paulo são as creches. Parece uma coisa assim muito humanizada, mas é pensando no bem-estar do animal. Na medida que o animal tem uma relação muito íntima com o homem e não socializa, não passeia, não se relaciona com outros animais, membros da mesma espécie ao qual ele pertence, né? Então ele fica muito angustiado, né? Seria uma saída você adquirir outro animal? Para eles ficarem juntos em casa? Excelente pergunta. Mas eu já tive clientes que compraram ou adquiriram outro animal e não deu muito certo. Por quê? Piorou. Eles não se deram bem. Não se entenderam. Não se entenderam. A gente chama isso, na veterinária, de parear. Parear é casar. Então, às vezes, você tem uma fêmea, você compra um macho, eles não se entendem. Às vezes, você compra uma outra fêmea, elas se entendem, né? Então, depende. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Isso é sorte, então, doutor? Mais sorte. E eu fico um pouco inseguro de dar essa orientação, justamente porque depois que a pessoa adquire e não dá certo, o que ela vai fazer com o cachorro? Né? Ou com o gato, ou com o passarinho, enfim, né? Então, é muito delicado isso. Mas a ideia é boa. No caso, se adquirir juntos, aí a tendência é que... Mas o animal fica mais aliviado quando tem outro por perto? Fica. Fica, né? Fica. Porque ele fica muito angustiado de estar sozinho. Por isso que a gente faz aquelas orientações, usar uma camisa, né? Não lavar e deixar com o cachorro quando a pessoa vai sair ou vai viajar. Deixar um som ligado. Porque aí ele tem estímulo auditivo, ele tem estímulo olfativo, então ele se sente menos sozinho. Tanto que tem uma doença chamada ansiedade de separação, onde o cachorro, na medida que ele se sente só, ele se deprime, ele come o sofá, né? Ele faz cocô na cama. E a do cliente. luz? A luz é interessante. Às vezes você fala assim, vou sair de casa, vou deixar uma luzinha aqui. Eu nunca sei se tem que deixar, se funciona. Para cão e gato funciona, para pássaro não. Porque o pássaro, ele recebe a luz como se fosse de dia. E ele tem uma glândula chamada pineal que é ativada. Em nós, essa glândula, ela não tem a mesma função. Então, um pássaro que fica a noite toda com a luz acesa é como se ele ficasse às 24 horas do dia, de dia. Isso altera totalmente o metabolismo hormonal desse animal, né? Então, em pássaro é contraindicado. Em cão e gato é interessante você deixar uma luz lá no fundo, um abajur ligado e tal. Quando você sai. Quando você sai. Tá. Depois, na hora de dormir, todo mundo dorme e o cachorro Escuro. dorme também. Tá. O senhor falou sobre a predisposição, né? Uma situação que o cachorro, o gato sente quando o dono está fora, vai viajar, alguma coisa nesse sentido, né? A minha gata, né, a Aulenca, ela não pode ver mala. Ela quer pular dentro, parece que ela quer ir junto. Só que ela nunca foi junto para lugar nenhum, né? Ela sente quando a gente vai sair de casa, né, doutor? Sente. Naturalmente, então. Sente, e não no momento que você está arrumando a mala, mas no momento que você está pensando em viajar, ela já está sentindo tudo. Porque o animal não precisa
dessa comunicação verbal, que é muito comum da nossa espécie. Na medida que você sente isso, eu vou viajar, e já está pensando no lugar que você vai, quando eu vou ligar lá para comprar passagem, o animal já está sabendo que você vai viajar. Já está sentindo, tem uma coisa estranha. A mochila, se eu deixo fora do armário, mesmo depois que eu voltei da viagem, se eu deixo fora, em cima de uma banqueta, em cima do sofá, por exemplo, ela tem a tendência de dormir em cima da mochila. É um medo que acho que eu vou sair, vou deixar ela ali. Não quer que eu saia de casa, né? Ela não quer que você viaje? Possivelmente, né, doutor? Agora, esses casos podem se agravar. Podem. E aí, o que eu faço? Ou como fica o animal nessa situação, primeiro, né? Então, a Maria Cândida perguntou, né, o que fazer e tudo mais, né? Bem-estar, essa é a primeira dica. A segunda, quando o quadro já está instalado, tem que procurar um veterinário que faz medicina complementar, homeopatia, terapia floral, né? Isso ajuda, aromaterapia, todas essas terapias, medicina tradicional chinesa, todas essas terapias vibracionais, elas têm ação no plano emocional. Uma forma de acalmar o animal. Exatamente, né? Aceitar, né? Muito dos transtornos de comportamento que eu atendo é por perda, por morte do dono ou de algum outro animal que convivia com ele. O animal sente muita perda, né? E nessa hora a homeopatia tem uma ação muito interessante, porque vai no núcleo da personalidade, do temperamento do animal e faz ele consolidar essa perda de uma forma mais suave, né? O que não aconteceria se não tomasse o medicamento. Existem raças que estão mais propensas a desenvolver esse tipo de patologia? Tem sim, por exemplo, labrador. Labrador é um cão muito emotivo, muito emocional. Carente demais, carente. Ele é fofo demais. Eu tenho amigos que têm labrador, Ele é você super chega na amigo, casa da pessoa, chega no portão, ele já vem, ele quer brincar, Ele é muito amigo. ele pula em cima de você, diferente de outras raças, por exemplo, né? O boxer, por exemplo, é um cão muito emotivo, muito emocional, né? E esses de companhia, Lhasa Apso, Shih Tzu, eles também têm uma ligação muito íntima com o dono, né? Então os proprietários de cães dessa raça precisam ficar mais atentos. Precisam. Por exemplo, muito mais do que os gatos. Você tem gato, você gato sabe. independente, isso é verdade. Tranquilo. Né? Ele pode até sentir um pouco da tua ausência, mas é um pouco, viu? Você vai embora, você A minha, aliás, é ciumentíssima. Nossa, muito ciúme. Mas a que ponto, ciúme? Que ponto que ela... a minha filha era pequena, bebê ainda, ela começou a morder minha filha, até que ela deu uma super mordida. A gente falou, não... Aí ela foi para casa do meu tio. Hoje, ela ama meu tio ama. Eu acho que eu já contei aqui, tem um porta-retrato na casa do meu tio, ele e ela. E toda pessoa que vai lá na casa dele, ela morde a canela, entendeu? Ela é extremamente ela se sente talvez ameaçada ali, né? Possessiva. E aí ele tem que ir driblando e tal. Daí ele fala, ela é assim e tal. Complicado, né? Tem alguma coisa a ver com a dona? Com a dona? Tipo, eu? Não sei. O temperamento forte pode ser, mas ela é muito forte, gente. Mas eu já não sou dona há 15 anos dela. Ela convive com quem? Com o meu tio. Teu tio. Hoje ela tá lá, não tá mais na sua casa, é isso? Não, ela tá lá já há mais de 10 anos. E como é que é seu tio? Meu tio, ele é extremamente amoroso, faz tudo pra ela, dá comida pra ela, nossa, tudo que ela quer. E aí, mimar demais o animal de estimação, pode ser um problema depois, doutor? Pode. É o que eu sempre digo, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Esse excesso de atenção que você dá, você cria o que a gente chama na psicologia de rei-bebê, a gente chama de cachorro-bebê, né? É aquele animal muito mimado, muito centro das atenções. Na medida que ele é contrariado por algum motivo, ele se sente rejeitado, abandonado, preterido. Aí ele se vinga. Como? Pula na cama do tutor, faz xixi, faz cocô, começa a comer o que não deve, né? Começa a chamar atenção, criando doenças, se mutilando, se auto-atacando, né? E aí, na medida que o tutor ele vê essa condição, ele fica bravo com o animal e é tudo que o cachorro quer, né? Atenção. Então, muitas das doenças que os animais têm, são eles que criam para chamar a atenção do dono. Porque é isso que ele quer. Ele quer atenção. Tá. Pessoas que fazem do animal um filho, por exemplo. Um filho mesmo, de dar tudo como se fosse uma criança que estivesse em casa. Ou mesmo porque não tiveram um filho, ou porque já chegaram numa idade que os filhos saíram de casa, não tem os netos ali, e acabam adotando um animal de estimação e criando esse hábito. Excelente pergunta para esclarecer como utilidade pública para os telespectadores, né? Extremamente danoso para o animal, né? O problema não é a pessoa não ter filho. O problema é a pessoa comprar um cachorro, adquirir um cachorro e colocar o cachorro no lugar do filho. Esse é que é o problema. São essas transferências. Aliás, não é só isso, não. Tem mulheres que colocam o cachorro no lugar do marido,
tem maridos, tem homens que colocam o cachorro no lugar de namorada, esposa. É uma substituição, é uma compensação. Isso é extremamente danoso para o animal, porque é uma carga grande para ele. Além dele ser cachorro, ele é filho. É muita coisa. Além dele ser cachorro, ele é esposa ou marido, está no lugar. É um peso psicológico muito grande. Esses animais são os primeiros a adoecer e a ter que ir para o consultório. Foi exatamente por conta desse processo de humanização que eu entendi que eu deveria estudar psicanálise para entender esse processo. Por que as pessoas são tão carentes? Por que elas têm que colocar, elas têm que ocupar, né, um lugar que elas não se dão? Né? Na verdade, é um espaço que elas têm dentro, elas não se cuidam, elas não se olham, né? E aí elas colocam alguém no lugar. Então, nesse caso, doutor, primeiro seria tratar a pessoa. E aí o animal, em paralelo, talvez? Olha, lá no consultório tem um monte de cartão da psicóloga, de psicanalista, eu vou só distribuindo, assim, falo, olha, esse caso, dá uma olhada, vale a pena. Para o seu animal de estimação, a receita está aqui. Agora, para você, que tal, ó, tá aqui, né? Exatamente. Doutor, né? Os animais adotados, que a gente sabe que cada vez a gente precisa adotar, porque tem muito animal abandonado, eles já vêm com uma carga emocional muito complicada, não é? A maioria deve vir. Dá para reverter isso? Da Maria Cândida, em parte, viu? Eu já peguei animais que sofreram maus tratos e você consegue reverter em parte. Os animais, eles ficam às vezes agressivos ou ficam medrosos, né? Mas na terapia floral e com muito amor e carinho, que esse é o grande remédio que o tutor pode fornecer a esse animal, isso ajuda bastante. Aliás, você tocou num ponto importante. A gente atualmente orienta para que as pessoas não comprem animais, na medida do possível. A não ser que seja um sonho ter um labrador ou ter um gato, não sei o quê. Mas, no geral, tem tantas ONGs, tem tantos animais abandonados nas ruas, puxa vida. Né? E o vira-lata, ele tem uma série de vantagens, não adoece. O vira-lata é que nem brasileiro. Isso é verdade, né? Tá tudo aí. Não é bom para o veterinário, né? Digamos assim, né? É brincadeira. Na verdade, o animal é extremamente resistente, extremamente carinhoso. E interessante, é uma coisa meio metafísico, assim. O animal é extremamente grato pela tua atitude humana que você teve em retirá-lo das ruas. Né? Então, esse é um ponto importante. Eu sempre oriento para que as pessoas, elas adotem, elas retirem os animais das ruas. Né? As ONGs, elas estão completamente abarrotadas de animais. Né? É verdade. A gente já recebeu aqui ONGs. É só procurar na internet, a gente Olha, tem várias acho que ONGs. tem alguém compartilhando com a gente uma experiência aqui. A Carol da nossa produção. A Carol está dizendo aqui que ela adotou uma pitbull. E essa cachorra era muito maltratada. Hoje, em função, né, dessa adoção, né, esse animal, essa pitbull, é mais dócil que um poodle. O animal é reflexo do ambiente em que ele está. A Carol, amorosa, trata o animal super bem. Como é que o animal vai reagir a essa ação que ele tem? De uma forma positiva. E veja o que ela fez. Ela adotou um pitbull. Os animais, as raças mais abandonadas é o pitbull. Justamente porque a mídia criou uma história negativa em relação a esse animal de estimação, né? Até em função de alguns ataques que houveram, né? Mas veja, cada época da humanidade tem um problema. Uma hora é o Doberman, outra hora é o Pitbull, né? Que tem essa fama negativa, né? É só fama mesmo? É só fama, é só fama. Normalmente, há animais muito agressivos. Só que o problema do Pitbull é que ele tem muita força. E quando ele agride, ele causa danos, às vezes, irreversíveis. Ele não consegue mensurar a sua própria força. Exatamente. Seria isso. Na estatística nossa, um dos animais mais agressivos que tem é o teckel, ou o salsichinha. Sabe aquele cachorro comprido? Nossa, ele parece tão inofensivo. Não, é um dos mais agressivos. Só que é o seguinte, a boca dele, no máximo, vai tirar um pedacinho da sua unha. Você não vai dar entrada num pronto-socorro e não vai fazer parte de estatísticas de agressão de animais contra pessoas. Diferente de um Rottweiler, de um não é? Rottweiler. A hora que ele atacar, ele pode É um matar. cavalo em cima de você. E isso né? vai fazer parte de estatística. A mídia vai, pega as estatísticas e diz, o Pitbull é um assassino. Não, o Pitbull não é um assassino. Agora, para encerrar essa nossa conversa, eu gosto muito de um termo que o Dr. Marcos me ensinou a usar, que nós não somos donos de cachorro, nós não somos donos de gato, nós somos tutores, né, doutor? É isso. E ser tutor, o que é ser tutor, Dr. Marcos? Ser tutor, aliás, muito bem dita, a sua produção é fantástica, porque em outros programas você e a Maria Cândida citaram esse termo. Eu citei uma vez e vocês repetiram. Ser tutor é ter posse responsável do animal. O que é isso? É como você ter um filho, cuidar, educar, levar na escola, dar educação, dar condição ética, condição moral. Então,
Pós-responsável é castrar o animal, não deixar na rua, vacinar, dar carinho, atenção, amor, passeio, socialização, uma boa alimentação, cuidados veterinários. Esse é o tutor. Tutor é quem cuida, né? Exatamente. Bom, e nada melhor do que falar do que cães e gatos hoje no dia 20, né, que é dia do amigo, 20 de julho, né? Uma vez que, né, reza a lenda, né, que é o melhor amigo do homem, né? Então vamos cuidar bem desses nossos amigos de quatro patas, né? Precisamos disso, sem dúvida alguma, né, doutor? Verdade. Muito obrigado pela presença, Obrigada. pela participação. É bom a gente não ficar neurótico, senão ficar Vou ficar também. Gente, nós vamos agora para o intervalo. No próximo bloco tem a nossa culinária, hoje com a Sandra Oséias. Ela vai apresentar para a gente uma bolinha surpresa. Não é isso, Maria Cândida? É bom. saboroso, prático de fazer. Aliás, uma ótima dica para você aí que está com os cabelos, né? Assim, né? Tá louca com a porque criançada tá em casa, né? Daqui a pouco você fica por dentro. Então, de surpresa na bolinha hoje com a Sandra Oséias na nossa culinária. A gente já volta, então.